Mega, ministrações e explicações de Gênesis a Apocalipse. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Desde já eu já quero convidar você para deixar o seu like, ativar o sininho se você quer apoiar esse projeto, não é? E compartilhe e deixe seu comentário, como alguns irmãos têm nos incentivado. Eu particularmente estou muito incentivado e muito motivado para compartilhar com vocês. É um projeto enorme. Fazer um comentário de Gênesis e Apocalipse. Eu vou caminhar pela força do Senhor, pelas orações de vocês, não é? Não é mega de megalomania, mas é da grandeza de Deus, né? Mega de comentário bíblico de Gênesis e Apocalipse, vamos dizer assim. Então, propositalmente, nós fizemos o primeiro vídeo comentando sobre o verso 1 e já foi muito intenso. O verso 2 é mais intenso ainda, porque o verso 2 não faz parte da criação do verso 1 e nem do que acontece da criação a partir do 3. É uma dispensação intermediária, é uma dispensação que fala muito profundamente sobre a soberania de Deus, tá? Sobre a soberania de Deus, e nós vamos prestar atenção aqui na riqueza desse verso. Eu vou começar lendo o verso na Bíblia convencional, essas Bíblias de linguagem de hoje, né, revista e atualizada. No princípio criou Deus os céus e a terra, esse é o verso 1, e o verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa é a versão comum, mas como eu tinha prometido a vocês, na última ministração, falar sobre alguma literatura. As literaturas que eu indico para você Bíblia Interlinear, Pentateuco Interlinear, que é muito bom, algumas versões bíblicas, não é? Então, quando eu era menino, meu brinquedo predileto era a coleção de álbum de figurinhas. Ainda hoje, no período de Copa, eu faço coleção com meus filhos. Hoje, que eu já sou um homem feito, um adulto, um senhor, eu faço coleções de Bíblias. E não tenho muitas, umas 25 ou 30, mas é tão importante você demonstrar diante de Deus essa sede pela veracidade da palavra. Então, eu estou com uma Bíblia aqui que tem uma tradução muito especial e eu vou ler na linguagem dela. Verso 1. Em princípio, Elohim criou os céus e a terra. Verso 2. Porém, a terra se há precipitado em caos e vazio, e houve treva, não treva, singular, treva, sobre a face do abismo aquoso. E o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. A única palavra plural aqui é a palavra águas, não é? E é preciso falar aqui que há um distanciamento, um hiato, uma distância muito grande entre o verso 1 e o verso 2. A gente, quando lê de carreirinha, parece que aconteceu uma coisa atrás da outra, mas não é? Existe uma distância cronológica, teológica, uma distância textual e uma distância de dispensação. A dispensação do verso 1 é totalmente diferente da dispensação do verso 2. Mas apesar dessa distância entre esses versos, tem algo que aproxima muito eles, é o projeto Terra. Porque o verso 1 diz: a terra, em princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 começa com a mesma expressão, Eretz, em hebraico. E a terra se precipitou sem forma e vazia, não é? Então, ficou sem forma e vazia. Então, nós vemos aqui que Deus não desiste do projeto Terra. Não importa o que acontecer. Não importa os empecilhos. Deus é soberano e o projeto dele é a terra. Isso fala de mim e de você, porque em Jeremias e outras passagens, nós vamos ser chamados de terra. Deus vai dizer: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. O homem foi criado da terra. Então, quando Deus vê muitas coisas ruins acontecendo na nossa vida, a gente se precipitar, cair, explodir, como fala o verbo raiar aqui, não é? O Senhor não vai desistir de nós, terra. Ele vai sempre nos dar uma nova oportunidade de nos restaurar. Tem outra passagem na Bíblia que diz: pode o justo cair 7 vezes, mas em todas elas o Senhor levanta. Esse é o Deus que não desiste do projeto Terra, ele está focado na terra. Então a terra
Deus criou os céus e a terra se precipitou, ficou sem forma e vazia. Aqui são dois substantivos, não é? Tohu e o Vavorru. Tohu é caótica, não é? Disforme, informe. E Vavorru é vazio, não é? A terra ficou vazia. Tem essa riqueza na poesia hebraica de consolidar a ideia, não é? Então tem um verbo forte, raiar, de destruição, de explosão. Daí vem a ideia científica, né? Da ciência normal, comum, de falar no Big Bang, mas isso é muito pobre. Isso não pode, de jeito nenhum, ilustrar para mim e para você a riqueza do que se encontra aqui nessa passagem. Mas esse verbo forte, raiar, fala de precipitar, de sair da fileira, de cair, de explodir. É como a ideia de uma explosão cataclísmica, não é? Esse é o primeiro momento, não é? E eu vou citar para vocês dois versos aqui que repetem a expressão terra sem forma e vazia. Você vai encontrar em Isaías 34, do 11 ao 14, e também Jeremias 4, 23 vai mostrar essas expressões para enriquecer sua pesquisa e seu comentário. Porém, eu só queria pontuar um spoiler aqui, que justamente nessa única passagem que cita essa personagem tão misteriosa que é Lilith, é onde Isaías vai falar que a terra ficou sem forma e vazia, não é? Fica aí um spoiler, nós vamos tratar desse tema, dessa personagem mais na frente, mas você já vai pegando essas chaves aí, não é? Então nós temos aí algo muito interessante que por que o escritor do Pentateuco, que é Moisés e seu círculo de irmãos e amigos, por que ele não cita o que aconteceu entre o verso 1 e o verso 2? É uma boa pergunta. Vamos considerar aqui que Moisés, ele é judeu de útero, ele é filho de Joquebede, judia, mas ele nasceu no cativeiro egípcio. Ele é egípcio geograficamente, nascendo e também culturalmente. Então ele não, na cultura egípcia, não cita, não dá ibope para o inimigo. Então Moisés jamais aqui ia citar, dizer que o diabo se rebelou, não. Porque ele nasce numa cultura egípcia e os egípcios, eles relatam a morte dos egípcios no Mar Vermelho, mas eles não falam quem fez. Porque para ele, para os egípcios, o Deus de Moisés era o inimigo. Então não é prática de nenhum egípcio que tem a cultura na literatura egípcia citar, dar ibope para o inimigo. Assim fez Moisés aqui. Lá em Êxodo você vai ver a saga das pragas do Egito. Moisés vai escrever faraó, mas não vai falar o nome de nenhum faraó, porque faraó é o título, e ele não quer dar ibope para o inimigo. Então é prática na literatura egípcia, e Moisés não vai falar. Mas nós vamos saber aqui exatamente que foi a queda angelical, porque na narrativa dos outros profetas que eram judeus, que não tem esse estilo literário de Moisés, que eles vão sim citar que foi a queda do inimigo, e é cantado aí, as pessoas dizem, do anjo querubim que caiu e levantou poeira, não é? Nós temos aí esses fragmentos da história. Avançando para a segunda parte do nosso verso 2, não é? Depois de apreciarmos aqui essa parte que a terra ficou sem forma e vazia, né? E aí nós vamos ver aqui a parte 2. Havia treva, não trevas, treva sobre a face do abismo aquoso, não é? Esse abismo com águas, não é? E essa treva não é treva de inferno, não é uma treva do diabo, mas é uma treva que é permitida por Deus, é como uma penumbra, essa treva envolvendo o abismo. Essa é a ideia, é a seguinte: Deus soberano sobre todas as coisas, sobre aquele caos, ele vê tudo, ele arquiteta tudo, ele está no comando de tudo, do ponto de vista, ele vê tudo, do ponto de vista dele de cima, aí a expressão alpenei, sobre a superfície, acima. Alpenei aparece duas vezes aqui no hebraico, nesse verso. Então, Deus está sobre, e ele tem uma penumbra, uma treva que ele faz ali, e quem está embaixo, no abismo aquoso, não vê nada do que está acontecendo, não pode fazer nada, não pode reagir diante da ação e do poder atuante de Deus, do poder restaurador de Deus. Então essa penumbra, essa treva é a expressão Shoshek,
não é? E o abismo é o Teon, não é? O Teon é esse abismo aquoso, lembrando que sempre que a serpente é referida como Leviatã em Jó, ela está ligada às águas, né? Sempre a serpente, por mais que ela cuspa fogo, é o dragão, mas está ligada às águas. É mais um spoiler. E avançando para a parte 3, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, a parte 3, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos entender que aí é o Espírito de Elohim, do Deus muito poderoso, todo poderoso, porque às vezes a gente pensa no Espírito Santo, o Hakodesh, o vento de Deus, e vem na nossa mente uma pomba, mas aqui essa ideia não está aberta para a pomba, porque esse pairava aqui é um termo interessante, marasheft, né? Esse termo aqui, junto com a alpenei, sobre a face, não é? Esse pará é a ideia de um gavião peneira, de uma ave predatória, como uma águia que tem o poder de peneirar. Aqui o nosso gavião peneira do Nordeste, ele fica peneirando. Outra expressão que a Bíblia usa é voltear ou adejar. Ele tem essa faculdade de ficar batendo asa sobre a sua presa para avançar na hora certa, como uma ave de rapina, com uma caça predatória. Ele é um predador, então ele está volteando, ele está pairando sobre a face do abismo daquelas águas caóticas, mas ele está no controle de tudo. Ele é aquele que paira, não é? Paira sobre a face das águas, sobre aquele Teon, não é? A água no plural, Ramaim. Nós vimos no estudo anterior o Rachamaim, os céus, Ramaim, águas no plural, terra, Eretz, terra sempre é singular, específico, projeto de Deus. Agora céus, água, aí é águas, tudo no plural, não é? Então esse pairava da ideia de uma ave que ela é poderosa, ela paira sobre aquele alvo, ela tem uma atividade superior, não é? E ela é provisora, ela está como que ali chocando, uma ideia de voltear, de envolver. Ela tem essa ideia não apenas de chocar, não é? Desse ponto de vista maternal, mas uma ideia de vigilância também. Por isso que eu falei desse animal predador, desse gavião peneira, que ele fica adejando, né? Ele é um volátil, ele está volteando ali sobre a face, o alpenei do Teon, do abismo, né? E ele é implacável. Quando você vai ver, eu vou dar referências bíblicas aqui, quando aparece esse conjunto de elementos, né? Abismo, água, caos, e você vai ver que a atuação de Deus, ela é implacável. Ele está congelando águas. Vai pegando aí essas expressões, não é? Vamos, que a gente não está aqui só estudando o texto, nós estamos buscando revelação da palavra. Então Deus está congelando águas, Deus está criando fortalezas. Então você vai conferir em Jó 24:18, Jó 26:10, Jó 37:10, Jó 38:30, 2 Samuel 22:12, 1 Pedro 3:20. Todos falam do mesmo contexto: águas, caos, Deus congelando as águas e Deus colocando ali ferrolhos no abismo. Muito sério, muito forte. Esse pairar aqui de Deus é mais do que nós podemos imaginar, não é? Então, Deus pairava sobre a face das águas, não é? Esse projeto de Deus, esse design inteligente de Deus já funcionando. Agora imagine quando você soma essa conta aqui: raiar, que é destruição, explosão, precipitação, que é o verbo forte, raiar, a terra ficou sem forma e vazia, ela se precipitou. O torru, caos, o vavorru, vazio, xoxé, a treva que Deus envolve, o teon, o abismo, e o ramaim, não é, que ele está aí trabalhando nesse grande, digamos assim, nesse grande espaço e laboratório das águas do ramaim, das muitas águas que estavam no meio do caos, certamente com gases e pedras, mas havia águas caóticas ali, e
e Deus estava como que aprisionando aqueles seres caídos ali em volta daquelas águas, não é? Então, o que lhe parece no Novo Testamento, quando Jesus, em Marcos 4,34, ele fala com o mar revolto, cala-te, emudece, ele fala como se fosse uma pessoa, ele dá um comando, porque existia principados e potestades ali revoltando as águas, mas ele, igual ele fez aqui no Gênesis com Deus Pai e o Deus Espírito, e estava no comando de tudo, pairando sobre as águas, controlando toda aquela revolta lá no abismo. Então Jesus vem aqui no Novo Testamento, ele replica o que ele fez com o Pai. Quando ele anda sobre o mar, quando Jesus anda sobre o mar, ele está dizendo, eu sou soberano, eu estou andando sobre todo o ferrolho do abismo, e está tudo no meu comando, sobre os mares, sobre as muitas águas, sobre todo o Ramaim que está na terra, sobre as muitas águas. Então fica aí, como é profundo e como é rico um verso só, e fica aí a nossa mensagem desse design inteligente de Deus. Deus sempre cria como se primeiro ele faz primeiro o berço para depois botar a criança. Isso derruba qualquer ideia de evolucionismo. O criacionismo vem à tona. Que Deus possa te abençoar. Só quero lembrar que no último estudo eu citei Jó 34, não é 34, é 38, naquele contexto da criação dos anjos, tá certo? Deus te abençoe. Vamos junto nesse projeto tremendo. Shalom.